Declaro aberta a 15ª sessão presencial da 5ª Câmara de Direito Privado. Cumprimentando o desembargador Oriana, desembargador Paulo Velten, o doutor Marco Antônio Guerreiro. A senhora secretária, demais servidores, senhores advogados que nos acompanham pela rede mundial e presencialmente. Pergunta aos senhores desembargadores se há algum acréscimo, correção ou retificação a fazer na ata da última sessão. Não. Indago aos colegas e aos representantes da Procuradoria se há pedido de preferência, a não ser dos advogados, evidentemente, que esse nós temos. Eu acho que não também, né? Bem, nós temos aqui 4 pedidos de preferência de advogados que pediram sustentação. O primeiro é o 7º da pauta, que eu vou passar, portanto, a apregoá-lo. 7º da... Ixi, eu passei. 7º da pauta, se não é o último, é a apelação civil 080 704478/2023, tem como apelante Denis Ribeiro Sodré, apelada FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Limitada, relatoria do desembargador Paulo Velten, a quem passo a palavra. Desembargador Oriana, a evidente procurador advogado. Aqui, sendo bem objetivo. Desembargador, o senhor podia falar mais no microfone que está gravando? Porque aqui eu estou numa situação de muito computador em cima da mesa. Agora melhorou, né? Então, cumprimentando a todos, o que eu estou dizendo aqui, desembargadora Sônia, desembargadora Oriana, de forma bem objetiva no voto. Aqui é uma apelação. Tem sustentação. Certo. É interposta contra a sentença do juízo da 13ª Vara Civil da Capital, que julgou improcedente a ação ordinária por entender que os prints de conversas em WhatsApp não comprovaram a alegação de que o apelante procurou a concessionária da apelada para efetuar a compra de veículo conforme as condições anunciadas em propaganda comercial e que não teria logrado êxito porque seu veículo usado não foi avaliado em 100% da tabela FIPE. Nas razões do recurso, o apelante devolve para o tribunal, em apertada síntese, a alegação de que a recorrida veiculou propaganda enganosa na internet, por meio da qual informou aos consumidores que na compra de um veículo 0 km, essa que era a publicidade, o carro usado dado como entrada do negócio seria avaliado no valor de 100% da tabela FIPE. Que o fato não foi impugnado em contestação, tornando-se, por isso, verdadeiro, que ao procurar a concessionária, seu veículo usado foi avaliado abaixo da tabela referencial, frustrando, portanto, expectativa legítima de conclusão do negócio e gerando grande decepção. Esses são os argumentos apresentados pela parte apelante, fato que justificaria a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por dano moral e a imposição a ela de cumprimento da oferta, nos termos e condições anunciados. Com isso, pede o provimento do recurso. Em contrarrazões, a apelada, ela defende o acerto da sentença ao argumento de que a publicidade foi veiculada por concessionária, pessoa estranha à lide, que não houve a publicidade enganosa e tampouco o dano moral que o apelado diz ter experimentado. Caso o apelante, né? Pugna pelo desprovimento do recurso. Aqui, doutor Marco Antônio Guerreiro, nós estávamos aplicando a orientação anterior, não foi enviado porque a questão não tem, a princípio, aqui interesse público, mas, de todo modo, eu quero informar a Vossa Excelência que eu já estou encaminhando os processos, tá certo? Então, foi dispensado o parecer
E é em síntese o relatório, presidente. Obrigado, desembargador. Passo a palavra ao advogado, pedindo que declare seu nome completo e OAB. Denis Ribeiro Sodré, OAB 10009. O senhor tem a palavra, doutor, pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo eminente relator, excelentíssima senhora desembargadora Vogal, autoridades aqui presentes, colegas advogados, servidores desta casa, meus sinceros cumprimentos. Destaque-se inicialmente que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, dispensado os preparos, logo é descabido o pedido de deserção alegado pela apelada. Trata-se de uma apelação da 13ª Vara da Capital, em que o autor busca o cumprimento de uma oferta nos moldes do artigo 35 do CDC. Portanto, tal sentença de primeiro grau foi julgada improcedente pelo argumento principal que o apelado não compareceu nas concessionárias da apelada, motivo pelo qual foi considerado totalmente divergente dos fatos e equivocado da decisão ACO, o que motivou a interposição do recurso de apelação para que sejam reformados nos seguintes pontos. Na exordial, as provas nunca foram refutadas, sendo incontroversas, logo verdadeiras, corroborando com os artigos 344 e 374, inciso 3 dos ambos do CPC. Na contestação, a própria apelada reitera a confissão expressa nas páginas 9 e 10 da PSD 9154066, ou seja, na contestação, que o autor compareceu, porém, com avaliação muito aquém do prometido nas redes sociais, conforme os artigos 374, inciso 2 e 389, ambos do CDC. Ou seja, são provas incontroversas, logo verdadeiras, e que, sendo por reiteradamente uma confissão expressa da própria apelada. Destaca-se que a oferta vincula ao contrato, nos moldes do artigo 30 do CDC, o que não foi cumprido pela apelada. Reitera também que a apelada é costumaz nesse tipo de infração, pois mesmo diante de muitas multas milionárias, de órgãos como o Ministério Público Federal e outros órgãos de defesa do consumidor, mantém as mesmas publicidades que não passam de uma isca para que induza o consumidor a comparecer em suas concessionárias para poder ser enganado, o que faz por merecer o dano moral. Reitera que o apelante vem pedir nesta tribuna que venha a ser feita a justiça com a reforma da decisão ACOR, com o cumprimento da oferta, o dano moral e os honorários advocatícios. Obrigado. Obrigado, doutor. A outra parte, o advogado da outra parte se faz presente na sala virtual? Não. Bem, então eu vou passar a palavra ao relator, já que foi pedido sustentação oral pela outra parte, mas não se faz. Excelência, pela ordem, me desculpa, o áudio estava mudo. Eu sou o advogado da FCA Fiat Chrysler. Ou não, doutor, então eu não estou vendo a sua imagem, o senhor podia botar o. Acho que é um Botou? delay, excelência. É um delay do sistema Pronto, aqui. não, ok, já está aparecendo, o senhor já está aparecendo, está aqui. O senhor tem, por favor, decline o seu nome completo e OAB, o senhor tem a palavra. Fabrício Marinho do Nascimento, OAB MG 198955. Pesados julgadores, nobre Câmara Civil, representados pela relatora e pelo presidente. Excelências, venho aqui a uma ação civil movida contra a FCA Fiat Chrysler sob suposta propaganda enganosa. O autor, ele informa que ao cessar canais de divulgação da fabricante, teria verificado a publicação de que veículos usados estariam sendo recebidos na recompra
o valor de 100% da tabela FIP. Dessa forma, ele entrou em contato com duas concessionárias do grupo da rede autorizada para que fosse feita a avaliação e, no caso, utilizados os veículos para a compra de um veículo 0 km. Ele informa ainda que, supostamente, esses veículos não teriam chegado na oferta por parte das concessionárias em 100% da tabela FIP. Excelência, primeiramente, temos que destacar, conforme ilustre sentença em primeira instância, que em nenhum momento o autor compareceu fisicamente com o veículo usado para avaliação. Destaca-se ainda que, conforme expressamente comprovado nos autos, a fabricante ela aplicou-se um bônus, esse bônus para que pudesse o veículo, caso fosse ser valorizado, pudesse chegar próximo à tabela FIP. Temos que destacar que não é simplesmente qualquer veículo apresentado na compra de outro 0 km que ele vai ser 100% da tabela FIP. Primeiro temos que avaliar primeiro a documentação do veículo, o estado e condição do veículo, né? Senão, eventualmente, veículos com perda total, incendiado, vão ser apresentados, vai ser recepcionado com 100% da tabela FIP. Então, a gente tem o próprio autor, nesse momento, apelante, advogado, se fez perfeitamente do direito dele de ingressar com a ação, imputando falsamente que a fabricante não estaria cumprindo com a oferta realizada. Pelo contrário, a oferta foi sim realizada, tanto que foi aplicado um bônus de até R$ 14.000 por parte da fabricante. Caso houve um descumprimento, esse descumprimento ele foi feito pelas concessionárias, aplicando subsidiariamente, excelência, o caso da Lei Ferrari. A fabricante ela se pôs disposta a cumprir com a oferta, aplicando bônus. Eventuais discussões seriam feitas com as concessionárias, repetindo, sendo que o autor, ora apelante, não compareceu nas concessionárias. Por fim, encerrando a sustentação, cabe-se destacar também referente ao dano moral. O autor ele foi incompetente, ora apelante, incompetente, tanto em sede de inicial como sede de apelação, em comprovar eventuais danos morais. Seriam danos subjetivos ou objetivos à sua honra, à sua imagem. O que não foi feito. O que foi um mero aborrecimento de um não cumprimento, de um suposto não cumprimento de uma oferta comercial, que houve sim o cumprimento dessa oferta, foi proposto um bônus de 14 mil pela fabricante, que eventual não cumprimento se cai sobre o terceiro estranho neste momento da apelação. Dessa forma, eu agradeço o tempo a me disponibilizar, acredito que a sentença de primeira instância será mantida e encerro aqui a minha sustentação oral. Obrigado, doutor Fabrício. Passa a palavra ao relator. Presidente, eu também agradeço aos eminentes advogados. O doutor Denis, que sustentou pelo apelante, ele está em causa própria. Né? O que eu estou dizendo aqui? De início, eu afasto essa arguição de que o recurso seria deserto. Foi concedida assistência judiciária na sentença, lá o juiz, na parte finalzinha, ele concede, portanto, eu entendo que não é o caso de deserção, estou conhecendo do recurso. No mérito, presidente, o que eu estou dizendo aqui de forma bem objetiva, né? Não há controvérsia no processo acerca do fato alegado na inicial, segundo o qual o apelante procurou duas concessionárias da fábrica apelada na cidade de São Luís, para ver cumprida a oferta anunciada. Máxima vênia do que sustentado agora aqui pelo doutor Fabrício, parece que é esse o nome, né? Está aparecendo aí. Mas na contestação, a recorrida afirma expressamente que, primeiramente, cumpre ressaltar que a parte autora foi atendida na concessionária, ele está dizendo isso aí, na contestação, pela consultora de vendas, onde foram apresentadas várias condições de negociação com a troca do seminovo Compaz, acho que é esse o nome, em outro veículo Jeep Compaz Tailank, acho que é esse o nome, hipótese que atrai a incidência do artigo 374.2 do Código de Processo Civil para o fim de dispensar a prova do fato alegado pelo recorrente e confessado pela recorrida. Então, não há controvérsia de que ele compareceu na concessionária e levou o veículo dele lá para ser avaliado.
O nogórdio do caso, portanto, reside em outro ponto, né? Saber se a propaganda veiculada na internet, prevendo a avaliação do carro usado em 100% do valor da tabela FIPE, essa era a promoção, e se foi ou não enganosa nessa perspectiva, né? E acaso tenha sido, se esse ilícito pode ser imputado à montadora do veículo, que é a que fabrica o veículo e coloca à venda através das concessionárias. Então, partindo desse prisma, eu estou dizendo aqui de forma bem objetiva que o sistema de proteção do consumidor, né, considera como fornecedores todos os que participam da cadeia de fornecimento, não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual, com o consumidor, né? Por isso, aqui eu cito a lição da professora Cláudia Lima Marx, que a nova teoria contratual permite a visão de conjunto do esforço econômico de fornecimento e valoriza, responsabilizando solidariamente a participação destes vários atores dedicados a organizar e realizar o fornecimento de produtos e serviços. Essa orientação, digo eu, aliás, ao entender que existe responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, encontra ressonância no entendimento do STJ. Eu cito aqui precedentes, razão pela qual a apelada, que detém a titularidade de exploração da marca comercial Jeep, segundo a Lei de Propriedade Industrial, e nessa condição veiculou a propaganda em seu perfil no Instagram. Ela responde sim por eventual descumprimento da oferta por suas concessionárias, que, como se disse, são quem efetivamente abrem as portas para o consumidor receber, o atendimento quando se interessa por veículo de determinada fabricante. Eu cito aqui a lição do ministro Herman Benjamin, nesse caso, né, que diz aqui basicamente o quê? Que no terreno do marketing, as relações entre fornecedores operam comumente em sistema de rede, network, em que o impulso ou energia de um acaba por beneficiar o outro, e vice-versa. Assim, por exemplo, o exemplo que ele dá cai como uma luva entre fabricantes de marca e seus distribuidores, mesmo não autorizados. Mais patente ainda é o feixe de relações existentes entre o titular da marca e suas cadeias de varejistas contratualmente estruturadas. Prossegue Sua Excelência dizendo que aqui não há qualquer dúvida no que se refere à responsabilidade do fabricante pelos atos praticados por seus concessionários e vice-versa, quando estes agem sob bases publicitárias oriundas daquele caso. A fábrica divulga a promoção, as concessionárias recebem os consumidores. De seu turno, a prova documental juntada com a inicial revela que o veículo usado do apelado foi avaliado em 148 mil na concessionária Jeep Texas e em 120 mil na concessionária Saga Jeep. Tem lá os dois IDs que eu aqui menciono, fato que também foi objeto de confissão na contestação apresentada, em que a apelada afirmou que durante as negociações chegou-se ao valor de 148 mil, afirmando. Não há dúvida de que a apelada descumpriu, eminentes colegas, a oferta anunciada, violando o artigo 30 do CDC, que prevê a vinculação do fornecedor à informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados. E aí eu cito aqui a doutrina de Fábio Conder Comparato, que mostra que essa publicidade ela vincula. Cito também, mais uma vez aqui, julgado da relatoria, aqui lá foi doutrina, aqui é julgado, do ministro Herman, que também defende essa vinculação. Portanto, eu digo aqui que, comprovada a recusa da apelada, que não recebeu o veículo usado do apelante no valor de 100% da tabela FIPE, como ela divulgou na propaganda, surge para o recorrente o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação, excebido o artigo 35.1 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto. Ou seja, a concessionária ela está vinculada com a propaganda e deve, portanto, receber o veículo dele
avaliado segundo a tabela FIPE. Em 100%, ele, portanto, tem que levar o veículo lá. E, obviamente, que se verificando as questões presenciais, né, se o veículo ele não tiver, de alguma forma, danificado. Mas aqui está se tratando de um veículo em condições normais de uso. O decismo, todavia, deve ser aqui mantido, presidente, desembargadora Oriana, na parte que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, de acordo com aquele consecutário lógico, precedentes do STJ e da própria Câmara, no sentido de que, pelo menos por maioria, né, de que o descumprimento puro e simples do contrato, do ato negocial, ele não acarreta dano moral. Então, para que haja o dano moral, tem que haver algo mais, né? Aqui a gente parte daquela compreensão que é toda ela embasada na doutrina, a exemplo do professor Fernando Noronha, né, que traz essa perspectiva de um direito funcional, em que as obrigações elas se tripartem, né? O direito das obrigações, tal qual está lá no livro 1 da parte especial do Código Civil, eles vão se assentar nessa teoria tripartite, né? Ou a obrigação advém do contrato, então descumpriu o contrato, tem que cumprir o contrato, ou ela decorre da responsabilidade civil, é o dano, o sujeito que causa o dano, nasce o dever de reparação, né? Ou então do enriquecimento sem causa. Né? Então, o que nós temos aqui é um descumprimento de contrato. Né? Para nascer a responsabilidade civil no plano aí, extrapatrimonial, o dano moral, a parte tem que desenvolver um pouquinho mais de esforço, né? Mostrar em que medida que o só descumprimento da propaganda que vincula gerou para ele um abalo à honra, à moral ou algo do gênero, né, para tirar ele da simples perspectiva daquele consumidor que tem lá uma expectativa de cumprimento da obrigação frustrada. Então, por essa razão é que eu estou aqui, presidente, conhecendo e dando provimento parcial ao recurso para, reformando a sentença, condenar a apelada a receber o veículo usado pelo apelante no valor de 100% da tabela FIPE, desde que haja, evidentemente, a compra de um veículo lá. Então, a publicidade foi essa: venha comprar o meu carro 0 quilômetro e o seu carro eu recebo como entrada de acordo com o valor 100% da tabela FIPE. Então, aqui o que eu estou colocando aqui as partes é exatamente no sentido de retomar o programa de adimplemento. Ele tem que levar o carro dele lá e ele vai receber eles com o valor de 100% da tabela FIPE, desde que, obviamente, ele vá lá comprar um carro da concessionária, um carro novo. Né? Então, nós estamos aqui, portanto, restabelecendo o cumprimento da publicidade, mantida a improcedência do pedido de reparação por danos morais nos termos da fundamentação supra. Com esse julgamento, presidente, eu estou aqui entendendo que a hipótese é de sucumbência recíproca, então as partes, cada qual arca com as despesas de seus advogados. Né? É nesse sentido que eu voto. Desembargadora Oriana? Eu parcial no sentido. A senhora acompanha o relator integralmente. Eu só Reformando a sentença para julgar seja devolvido recebido o carro dele 100% e o dano moral ele já me explicou fundamentalmente. Tá certo. Desembargador Paulo, só uma dúvida. Me parece que nessa propaganda, eu confesso, Vossa Excelência, que eu não abri a propaganda, na propaganda não fazia qualquer ressalva do estado do carro, não é isso? Não. Então, tá resolvido. 100% da tabela Sem FIPE. ressalva. Perfeito. Então, acompanhe Vossa Excelência, não tenho dúvida nenhuma. Proclamo isso dado pela provimento parcial, né? Do recurso, nos termos do voto relator, por unanimidade. Doutor, obrigado. O segundo processo da pauta é o quinto da nossa pauta. A apelação civil 080, 813167, 2023, apelante Jamil Muniz, apelado Banco Itaú,
Relatoria do desembargador Paulo Welter, a quem passo a palavra. Tem sustentação, presidente? Foi destacado pedido de sustentação e me parece que está na sala, não é isso? É advogado do banco, né? Advogado do banco. Presidente, eu estou aqui, já antecipo aqui, se o nobre advogado dispensar a sustentação, porque é matéria que a gente já tem entendimento aqui, quem está apelando é o consumidor, é contra a aplicação da litigância de má-fé, está comprovado realmente que ele sabia do fato, faltou com a verdade, eu estou negando provimento ao recurso. Doutor, Dispensada a sustentação. o advogado do banco se faz presente, a sala do Banco Itaú? Sim, Excelência, doutor Yuri Lemos, eu dispenso a Doutor- sustentação e fico à disposição para qualquer esclarecimento de Vossas Excelências. Muito obrigado. Obrigado. Eu também, doutora Oriana. Eu queria queria reduzir para acompanhar o relator, para reduzir para 5% a litigância de má-fé. O senhor achou que era mais, né? Vou mexer, porque isso aí eu acho que está dentro do que é possível, o juiz lá ele está perto, ele entendeu de aplicar, né? 5%. Doutora, eu vou lhe ser sincera, a gente vai retornar rapidamente para ver se a gente entra no consenso. Eu confesso a Vossa Excelência, já disse uma vez, vou dizer mais uma vez, que quando a formação dessa Câmara era a gente anteriormente não modificava, mantinha o que foi fixado, mas por uma questão de resolução da questão. colegialidade. Isso. Não, só um minutinho, doutor, só um minutinho. Por uma questão de resolução mais efetiva e observando que os dois integrantes entendiam que devia diminuir, a gente fixou em 8%. Modificou a formação, e o desembargador Paulo Welter trouxe, na primeira vez que ele discordou, um argumento que me parece muito forte, que eu vou usá-lo só para divergir e manter, nesse sentido, manter a opinião que já foi esboçada pelo desembargador Paulo Welter, que eu concordo, e sempre concordei desde... Ele está tirando a litigância. Só um minutinho. Não, eu falo o seguinte. Primeiro, o juiz de origem, volto de novo ao ministro Sebastião Reis, ele tem um sentimento concreto do valor mais devido para aquele caso. Segundo, isso aqui não vai fazer nenhuma diferença. Se é 2%, é 8%, não vai fazer nenhuma diferença se as pessoas, elas são... Mas quem vai pagar é a parte, né? Ela não vai pagar, doutor. É isso que nós estamos falando. Essas pessoas são assistência judiciária. É assistência judiciária. Ele tem assistência judiciária gratuita. Nós sabemos que isso é suspenso por 5 anos, não tem. Então, por isso, eu vou manter. Então, pronto, por unanimidade. Obrigada, doutora Ana. Pador, o senhor me permite? Claro, por favor. Eu, na instalação aqui da Quinta Câmara de Direito Privado, eu fui o primeiro procurador, estava presente, e foi levantada essa tese de uma limitação de 2%. Se bem, doutora, essa querida presidente, se recorda, eu fui radicalmente contra e ponderei que você não poderia impor uma fórmula, um valor fixo para a litigância de má-fé. Cada caso seria um caso e melhor pessoa a analisar é exatamente o juiz de base. Sim. Eu fico feliz agora, desembargador, que esse entendimento mudou. Que realmente você não poderia estabelecer um percentual fixo para todos os casos, sem distinção. Obrigado, doutor Marco Antônio. Obviamente, toda a compreensão aqui é bem exposta, bem fundamentada, mas só para secundar ainda mais os bons argumentos apresentados pelo eminente procurador, doutor Marco Antônio Guerreiro, a nossa intervenção aqui, né, como corte de revisão, ela tem que se pautar no limite do necessário, né? Porque senão nós vamos estar fazendo a revisão de toda a espécie de julgamento, né? E isso retoma aqui o argumento, só anima os recursos.
Veja, se a lei estabelece que o juiz ele tem o percentual de 1 a 10%, então se ele está dentro daquela quadratura que é possível e ele fundamenta, a adesão não tem erro de julgamento, né? O tribunal, o nosso papel aqui, essencialmente, é de corrigir erro de julgamento e erro de procedimento. Se não tem nenhum dos dois, de forma assim clara, patente, a gente não deve intervir, né? O princípio é da menor intervenção, sob pena da gente criar uma situação, essa preocupação que é nossa aqui, me parece que a gente está com isso presente, é de você estar animando o recurso. Olha, aqui a gente recorre, né? A gente reforma. E a adesão do juiz lá, do ponto de vista da técnica, não está errada, né? E nessa perspectiva, eu entendo que a gente também deve prestigiar o primeiro grau. Decisão de juiz. O primeiro grau. Se ele tá colocando lá dentro da quadratura do possível, para usar a expressão de Kelsen, né? Está dentro do que é possível. Ele vai avaliar lá o caso. Olha, aqui eu entendo que é 5, aqui eu entendo que é 9. Veja, nós aqui abrimos um debate sobre erro de julgamento para mexer na decisão do colega por tão pouco, e aí vem mais o fundamento apresentado por desembargadora Sônia, né? E que acaba que nós estamos discutindo o sexo dos anjos, né? Dificilmente o banco vai transformar isso num cumprimento de sentença útil. Porque Sai até caro. E veja, nós estamos aqui, ó, gastando uma energia poderosa, né, em algo que acaba que é inútil, né? Então, eu obviamente que respeito todo o posicionamento. Aqui a gente tem que conviver sempre com a coisa do debate, da divergência, né? Mas eu aqui vou negar provimento, desembargadora Sônia. Mas eu acredito que a desembargadora Oriana já ficou acompanhou, convencida, né? Ficou convencida. Por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos do voto do relator. O terceiro processo, que também é a pedido de sustentação oral, é o segundo da nossa pauta, é a apelação civil 0800 557 55 2023. Não? Tá certo. 2023, tem como apelante Maria de Sena Leal, apelado Banco Itaú, me parece ser a mesma. Não, aqui é um pouco diferente. Relatoria do desembargador Paulo Velto. Desembargador Paulo Velto, o senhor tem a palavra. Aqui quem sustenta? Tem sustentação? É o advogado. Também o apelado, Excelência, desculpa a intromissão. Desembargador Paulo Velto, fique à vontade. É do advogado do banco, não é isso? Banco. Então aqui, presidente, eu vou fazer um resumo, muito resumido. O juiz aqui, ó, ao contrário do anterior, ele julgou improcedente a ação. Ao contrário, não. Aqui, ao contrário, é a solução que eu vou propor, né? E ele aplica a litigância de má-fé em 1%, né? A apelante, ela está pretendendo a reforma da decisão, pedindo que seja excluída a condenação. Então, aqui a questão já vem em outro quadrante, é saber se é o caso de aplicar a litigância de má-fé ou não. Então, em síntese, é esse o relatório, presidente. O advogado vai fazer a sustentação? Sim, Excelência, de forma bastante pontual. Tá, então o senhor decline do seu nome e OAB, por favor. Agradeço, Excelência, a franquia da palavra. Yuri Lemos Correia, OAB 30309, Bahia. Nesse processo, Excelência, como bem relatado, também trata-se de um consignado onde a parte autora alega fraude na contratação. Nesse caso, a parte ela é analfabeta e ela informa que não teria sido cumprido os requisitos do 595 do Código Civil. Porém, fica claro, da simples análise dos autos, que a parte autora tentou confundir inicialmente o magistrado singular e, posteriormente, fazer recursal esta cola da Câmara, haja vista que o contrato juntado aos autos, no ID 3599-0169, ele condiz com as diretrizes do artigo 595, é juntado o contrato com a digital da parte autora, assinatura do rogado e 2 testemunhas, além da cópia do documento pessoal da parte autora, rogado e testemunhas, e também a TED no ID 3599-0170, comprovando o benefício financeiro. Esse processo, Excelência, tem um ponto muito significativo, haja vista que, após a juntada da contestação, onde o banco comprova a lícita contratação, a parte autora vem ao ID 3599-0177
e peticiona pedindo a desistência do feito, justamente na tentativa clara, inclusive ela diz isso no seu pedido, de se esquivar da litigância de má-fé, sabendo ali que o contrato foi trazido aos autos, que houve a confirmação da lícita contratação, houve o respeito ao artigo 595 do Código Civil, e a parte, com o receio, né, de ser condenada à litigância, pede a desistência. O banco, intimado a se manifestar, se manifesta no sentido contrário, entendendo que o processo pode ser julgado mérito, que o banco comprova a lícita contratação e a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, tentando ali uma exclusão de um contrato licitamente pactuado e tentando ainda oferir vantagens indevidas com pedidos de danos morais e materiais indevidos, justamente porque o contrato ele é lícito e foi pactuado pela parte autora. O outro ponto, Excelência, que trago a título de ressalva para melhor análise de Vossa Excelência, caso haja o entendimento de alteração da decisão, é de que no recurso trazido pela parte autora, ela tenta novamente ludibriar o juízo, trazendo mais uma alegação falsa aos autos. No bojo do recurso, a parte autora ela alega que o banco não teria juntado a TED e, sob essa alegação, requer a reforma da sentença de um processo que ela já tinha pedido desistência, ela requer a reforma para que seja julgado procedente sobre esse fundamento que o banco não teria trazido a TED e, caso não seja um entendimento, que seja afastada a litigância de má-fé. Porém, por óbvio, como já dito, em sustentação e constante no ID 3599-0170, o banco junta a TED, comprovando que a parte ela recebeu no dia 10/1 de 2014 o importe de R$ 1.873,62, comprovando assim que o banco não só provou aos autos a lícita da contratação e não existe qualquer tipo de nulidade diante a obediência ao artigo 595, como também demonstra a insistência da parte autora em tentar ludibriar o juízo, tentar trazer argumentos que não são reais aos autos para tentar se esquivar, por óbvio, da litigância de má-fé. Por isso, nesse ponto, pleiteamos não só a manutenção da improcedência, mas também da litigância, que nesse caso foi até no percentual menor, foi de 1% sobre o valor da causa. Essas são as razões, muito obrigado. Obrigado, doutor. Senhor relator? Presidente, eu primeiro quero aqui parabenizar o doutor Yuri, não é isso? Faz a sustentação pelo Banco Itaú. A gente verifica aqui que o banco, de fato, aqui é defendido, né? A gente está discutindo aqui questão de litigância de 1% de R$ 1.000. Eles estão fazendo a defesa, que é o papel do advogado, e isso deve ser reconhecido. Mas aqui, presidente, veja, nós estamos diante de uma relação obrigacional que, na atual quadra, sobreleva o comportamento das partes. A ideia da boa-fé objetiva, doutor Marco Antônio Guerreiro, o comportamento do sujeito em todo o desenlace da relação obrigacional, desde a fase de tratativa até o pós-factum finitum, depois do contrato, tem que ser levado em conta. O que acontece aqui? Essa senhora, ela pede administrativamente para ver o contrato, ou seja, evidenciando que havia uma dúvida ali. Estou vendo um desconto, por que está tendo sido feito isso? Ela vai e requer administrativamente, Dona Maria de Sena Leal, a exibição do contrato. Está lá essa prova no ID de número 35990153. O banco não responde. Veja, ela está, na percepção dela, sendo descontada indevidamente. Ela ingressa com a ação. Quando o banco, na contestação, e somente lá, traz o contrato, ela, ao meu juízo, não atuou com essa má-fé, querendo escapar. Quem vai saber se o juiz vai aplicar a litigância de má-fé? Isso aí ele faz na sentença. Ela reconhece, ou seja, mostrando, ao meu ver, uma conduta proba. Rapaz, aqui realmente eu entrei errado. E só entrei porque o banco não juntou administrativamente o contrato. Então, veja, ela desiste da ação. Esse comportamento aí, visto dessa forma como eu estou colocando, de maneira mais ampla, evidencia não a pessoa que está querendo ludibriar o juízo. Muito ao contrário, ela está sendo, olha, eu estou aqui agora sim, sabendo que teve um contrato, eu não nego, então desisto da ação. Reconheço aqui. Então, veja, esse comportamento não me parece que é o comportamento do improbus litigator, aquela pessoa que quer ludibriar a justiça. Então, de modo que aqui eu estou, embora seja ínfima a discussão e o valor,
mas eu estou em homenagem a esse esforço da apelante, dando provimento ao recurso para afastar a condenação por litigância de má-fé, e tão somente isso. A ação lá, ela teve a destinação correta, que foi a improcedência. Eu nem sei se o juiz aqui, ele parece que julgou improcedente, que ele Julgou improcedente. aplicou a litigância É. de má-fé, né? Desembargadora Oriana, como vota? Aí vou com ela. Eu também voto. Eu acho que a questão do recurso, a questão do recurso, como trouxe o doutor Yuri, de que em recurso ela tenta enganar porque alega que não foi juntado o TED, é mais uma daquelas peças que já estão prontas e que o advogado pode não ter observado. De sorte que eu estou acompanhando o relator integralmente. Doutora Helena também proclama o resultado por unanimidade, pelo provimento do apelo nos termos do voto do relator. Obrigado, Terceiro. Excelência. Me despeço aqui da sessão. Muita paz, saúde e luz a todos e até um próximo momento. Muito obrigado. Obrigada. O quarto processo é o terceiro da nossa pauta, é o 081-836702-2019, que tem como apelante Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia, apelado Maria da Conceição Rocha Souza, relatoria do desembargador Paulo Velten. O senhor tem a palavra, relator. Presidente, aqui tem sustentação? Tem pedido de sustentação também, Por parte de... pela Equatorial. Ó, eu não sei se a doutora Érica... Boa tarde, doutora Érica, que está lá. Está na sala. Excelência. Olha, esse negócio desses advogados ficarem só nesse modo remoto aí, não prestigiam aqui o trabalho do colegiado que é presencial, né? Mas tudo bem, doutora Érica. Olha, presidente, essa questão aqui é de uma simplicidade. A gente já apreciou isso aqui, né? De fato, aqui a Equatorial, ela não comprova que teve a autorização da pessoa para fazer o desconto em virtude de um título de renda hospitalar. Então, hoje, tudo isso é possível nessa relação de fornecimento de energia elétrica. Vem um terceiro que intervém na operação e lá o consumidor autoriza o desconto. Mas aqui não vem essa prova para o processo. A questão toda é que o juízo, além de determinar a restituição do valor que é descontado, condena por dano moral, que me parece que é a grande insatisfação aqui da Equatorial. E aí nós voltamos àquele leito comum, né? Cabe dano moral nesse caso? Não tem dano moral aqui, né? Que é um caso de enriquecimento indevido. A Equatorial já foi condenada a fazer restituição daquele desconto indevido. Eu estou, portanto, aqui, doutora Érica, resumidamente, dando parcial provimento ao apelo para afastar apenas a condenação por danos morais, que não há lugar, a não ser hoje nós estávamos convocados num julgamento de uma das câmaras de direito privado, no quórum expandido, e essa discussão foi debatida lá, e lá também eles já estão com esse entendimento, né? Que para ter o dano moral, isso foi inclusive uma questão levantada lá pelo desembargador Raimundo Barros. Nesses casos, o consumidor deveria mostrar o quê? Olha, além esse desconto indevido aí que eu não paguei, ele fez com que a companhia interrompesse o fornecimento da minha energia elétrica. Veja, eu não autorizo um desconto, não pago porque não autorizo, e ela acabou cortando a minha energia, o fornecimento. Claro. Aí já é um caso diferente. Mas eu só desconto, a gente aqui está determinando a devolução, de sorte que eu estou intervindo só para tirar a condenação por danos morais. Né? Provimento parcial. Não sei se o satisfaz, doutora Érica. Doutora Érica. Sim, Excelências, muito obrigada. Eu dispenso a sustentação. Era realmente em relação a esse dano moral. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Apelante Equatorial. Eu entendi, está ao contrário para mim. Desembargadora Oriana, a senhora acompanha ou diverge? Não. Eu entendi que que essa conta era de uma outra coisa que não era da Equatorial. É um desconto diferente da Equatorial. Pois é, mas isso está sendo reconhecido como indevido. É indevido.
A restituir em dobro, somente os danos morais que foram excluídos. É, Agora, tu já pensou, minha conta é 1.200 e pouco, se colocarem mais alguma coisa que não for minha, isso é um absurdo. Tu não ria não, doutora, lá tá. Eu estou rindo, é porque, assim, geralmente nesses casos de seguro, o que chama mais atenção é a quantidade de tempo que a pessoa fica pagando. Nesse caso em específico, o seguro veio na conta desde de 2015, ficou até 2019, quer dizer, ela pagou quase 5 anos de Temos aqui já seguro e só em 2019 que ela percebeu, uma vez. né? Eu, por Enfim. sinal, estou com um aqui só para. Na porta virtual. Já foi, acho que até julgado. Em que a parte nem. O seguro é um banco, me parece. Nem percebeu. É um seguro-previdência. A pessoa fez o resgate. E o banco se defende, acho que dizendo que houve contratação, mas não junto o contrato. Mas a maior defesa era que tem o resgate. Mas, enfim, eu também acompanho o relator e proclamo o resultado por unanimidade pelo conhecimento e provimento parcial, né? Do apelo nos termos do voto do relator. Bem, agora vamos ao curso natural, que é o primeiro processo da pauta. É o agravo interno, é da sua relatoria, desembargadora Oriana. É o agravo interno na apelação de número 080, 16, 15, 21, 2023, que tem como agravante Raimundo Pereira da Silva, agravado Banco Bradesco S.A., relatoria da desembargadora Oriana. Ele foi destacado para presencial a pedido do advogado. Está presente? Não está presente. Trata-se de agravo. Fale no microfone, por favor, desembargadora, porque eu estou até ouvindo, é porque está gravando, né? Agora? Não, até eu estou lhe ouvindo, é porque tem de gravar e tem de ser mais próximo. Tá sim. Obrigada. Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S.A., objetivando a reforma da decisão monocrática proferida por esta relatoria no ID 346.797/81. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, devido ao banco de restituir em dobro os valores descontados e a configuração de dano morais contra as razões apresentadas no ID ao relator. Eu entendi que o agravo é tempestivo, mas ele não firmou, eu recebi, mas a engenharia desenvolvida pelo recorrente não apresentou argumento suficiente que desse para a gente modificar. Eu trago várias jurisprudências aqui de desconstituição, não apresentação de argumentos novos capazes de queimar os fundamentos que alicerçam. Fale mais próximo, desembargadora. Tá, obrigada. Agora eu não estou ouvindo mesmo. Meu Deus. E eu nego provimento ao agravo interno, eu mantenho a minha decisão anteriormente proferida. Que majorou de 2.000 para 3.000, né, os danos? Desembargador Paulo Welter? Desembargador, o senhor, microfone. Não teve recurso do banco. Eu também estou acompanhando por essas razões Obrigada. também, porque não houve sequer só o senhor Raimundo Pereira da Silva que recorreu. Mas, no meu entender, se tivesse recurso do banco, sequer teria dano moral. Mas, enfim, proclamo o resultado por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do agravo. Eu queria fazer só uma colocação. Nós discutimos da última vez se o agravo interno, quando tivesse divergência, permitia ou exigia o quórum estendido. A gente foi fazer uma pesquisa. Nós temos decisões das duas aqui dentro do tribunal. E mais, pesquisei em outros tribunais, também a coisa é variável, né? Independente se entra-se ao mérito ou não. Então, a gente vai manter, eu acredito que ambos, desembargador Paulo Velho e desembargadora Oriana, entendem que é quórum estendido. Sim. Eu tenho minhas dúvidas. Nós participamos quase todo dia de um. Eu tenho minhas dúvidas, mas vou manter o entendimento da maioria, fazendo o quórum estendido quando houver, mas estou fazendo uma consulta ao nosso vice-presidente para ver se a gente... Aí pode ser uma questão, o Pernambuco fez. Eu também olhei. Naquele dia mesmo aqui que eu fiquei em dúvida, a minha assessoria que acompanha os debates aqui já olhou, Pernambuco tem um enunciado.
Pois é, para ver se a Fixou gente entendimento entra. Seu Vossa Excelência de que foi, vai né? para o quórum expandido. É É, a mesma coisa, por exemplo, por que que lá na ocasião eu levantei essa questão? Porque, por exemplo, nos embargos de declaração, vai para o quórum expandido. é. Então, por exemplo, nós aqui decidimos de uma forma, né, e nos embargos de declaração se dá efeitos infringentes para aquele quórum que era unânime passar a ser majoritário. Aí vai para o quórum expandido. Então, assim, mutatis mutandis, né, aí me parece que também é o caso. Porque o agravo, Pode ele ser. traz o quê? Ele traz a apelação para cá. Uhum. A apelação que foi apesar julgada de- monocraticamente. É verdade. Apesar de que Vossa Excelência, e nesse ponto me fez balançar, entende que é possível quórum estendido quando se está a discutir a matéria de fundo. De fundo. É porque, na verdade, tanto vale para a matéria Processual processual. também? Eu não sei se eu concordo nesses dois direito, pontos. né? Mas, enfim, estou fazendo a provocação para ver se a gente chega num consenso nessa Você matéria. pode Isso. ficar só quanto ao conhecimento, Pois é. Nesse sentido, eu até concordo. Sante. Bem, apelação, vamos ao quarto processo da nossa pauta, é a apelação cível 080 2063 13 2023, tendo como apelante Antônio Francisco Nascimento, apelado Banco Pan S.A., relatoria do desembargador Paulo Vel, tem a quem passo a palavra. Tem sustentação? Não, foi destacado para presencial por pedido de sustentação, mas é um advogado nosso, já conhecido. Eu tenho remetido para a pauta virtual, mas fica a seu critério. Logo, presidente. Está se surgindo contra a litigância de má-fé, aqui está tudo fechadinho. Ele alega uma coisa, a verdade que vem para o processo é outra. O juiz aplicou o valor, não estou É mexendo, só 300, é. negando provimento. 1,5% do valor da causa. Está correto. Eu também Eu acompanho conto com por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento do apelo nos termos do voto do relator. Esse é o quarto processo, ainda falta algum, gente? Sexto. Só o sexto, né? Então, vamos ao sexto processo. O sexto processo da pauta é o 081 29 21 38 2019, que tem como apelante Dotmac, Marcenaria Materiais de Construção, apelado Ricardo Manel Cavalcante, Amin Castro, Saulo Mesquita e outros, e relatoria do desembargador Paulo Vel, tem a quem passo a palavra. Aqui tem sustentação, presidente? Tem pedido também de sustentação Tá presente. da parte ré. Se faz presente? Não se faz presente. Tá, então eu vou me permitir fazer um resumo, mas Sim. já antecipo para as eminentes colegas que o voto foi disponibilizado, né? Exato. Esse caso aqui, presidente, eu sempre faço a releitura dos votos antes de vir para a sessão. Ele me chamou a atenção e eu quase mudava a compreensão do caso. Mas eu fui me debruçar com maior profundidade, abrir mesmo esse PJE para olhar, e aqui tem algumas nuances que eu queria que as colegas observassem com muita atenção. Veja, o que aconteceu aqui, para tentar dar um resumo do caso. Essas pessoas que estão aqui, apeladas, Ricardo Manuel Cavalcante Amin Castro e Saula Mesquita Amin Castro, são pessoas simples, consumidores, que procuraram Elson Câmara Correia, aqui também apelado, que é o sujeito que faz serviço de marcenaria. Ele tem uma microempresa onde ele funciona com a esposa dele. A esposa dele faz os contratos e ele executa com a equipe dele. O que acontece lá, doutor Marco Antônio Guerreiro? Essas pessoas aqui vão procurar esse cidadão e quem negocia é a esposa dele. É a microempresa, nenhum problema aí. E o que eles estão querendo? Olha, eu quero um guarda-roupa e um criado mudo, salvo engano, um móvel lá de cômodo, né? E tem lá os valores. O valor do guarda-roupa é 4.000 e tanto e o do outro é 1.000 e tanto. Pessoas simples e, olha,
não tem como a gente baratear isso aí, está muito caro, não sei o quê. Bom, aí a senhora esposa do senhor Elson Câmara Correia, que é o marceneiro, apresenta a solução. Olha, nós temos aqui como foi, isso está documentado, Vossa Excelência deve ter visto uma mensagem que ela encaminha. Como é que podemos fazer? Você vai antecipar o pagamento de R$ 500 com relação ao armário, ao guarda-roupa, e R$ 200 com relação a outro móvel menor. E o restante você parcela na maquininha da empresa, a minha fornecedora. É bem aqui que está o ponto nevrálgico da questão, né? Quem é a empresa fornecedora? É exatamente a Apelante, a Dotmac, Marcenaria e Materiais de Construção, que primeiramente alega ilegitimidade passiva de causa, né? Porque, olha, eu não tenho que suportar os efeitos da sentença condenatória na medida em que eu nunca contratei com eles, né? E como essa questão foi afastada pelo juízo, né, ela está trazendo isso no recurso de novo, né, dizendo que a decisão não está fundamentada, adesão de embargos de declaração. Bom, eu aqui, presidente, analisei com muita atenção esse caso e, primeiro, depois de conhecer do recurso, eu estou afastando a alegação de que a decisão dos embargos de declaração não tem fundamento, a fundamentação é concisa, mas está fundamentado, o juiz está dizendo lá, e está correta a decisão de Sua Excelência, porque aqui nesse caso se aplica realmente a teoria da asserção, como a causa foi projetada, ela é aquela que, em tese, deve suportar os efeitos da sentença condenatória. O que dizem os apelados, essas pessoas físicas? Olha, nós compramos, o que nós queríamos? Um móvel. Então, nós compramos o móvel com eles dois e não recebemos. Pagaram, ela entregou o dinheiro, foi descontado no cartão de crédito as parcelas, eles nunca receberam os móveis. Então, eles que são responsáveis por isso. Então, na perspectiva que a ação é apresentada, o juiz está correto, tem que se aplicar a teoria da asserção, ambos são legitimados para figurar no polo passivo. E quanto ao mérito, qual é a defesa? Você não está vendo que eu estou com o caso na cabeça, né? Porque eu fui olhar. Quanto ao mérito, qual é a defesa dessa Dotmac? Olha, ela me pagou os materiais para a elaboração dos móveis e eu entreguei. Os materiais estão lá, com o carpinteiro lá, o marceneiro. E entreguei porque ela autorizou. E junta, de fato, lá 2 documentos em que o casal autoriza a entrega dos materiais no marceneiro. Então, não há dúvida disso aí. Os materiais foram entregues ao marceneiro, né? A responsabilidade solidária aí, essa que é a questão. Presidente, num primeiro momento, numa visão, vamos dizer assim, puramente civilística do contrato, eu aqui manteria a condenação apenas do Elson Câmara Correia, a microempresa, porque recebeu o valor do seu serviço e não entregou os móveis para esse casal. Mas quando a gente olha na perspectiva do direito consumerista, que é a perspectiva que aqui está sendo colocada para julgamento, eu entendo que esta empresa tem responsabilidade, sim. E por quê? Porque aqui é aquele caso típico de cadeia de consumo. Veja, a esposa do senhor Elson, que é aquela que negociava os contratos, é ela quem apresenta essa solução. Ninguém pede isso aí, a pessoa vai lá comprar os móveis. Eles fazem, presidente, um projeto, mostra o projetinho ao móvel, é isso aqui, nós vamos te entregar. A pessoa consumidora, boa fé, e repito, pessoas que a gente percebe dos autos, que são pessoas de poucas posses, a pessoa que está ali parcelando para ter um móvel na casa dela, quer dizer, uma expectativa legítima, de boa fé. Aí essa senhora diz, olha, você vai me pagar em dinheiro tanto e o restante você parcela em tantas vezes na maquininha
do meu fornecedor, que é ela quem fornece a maquininha. Então, não há dúvida que esse fornecedor, ele tem nesse marceneiro um agente dele, que está ali captando clientela para o negócio dele. Então, ele também é responsável na perspectiva de que nós temos aqui uma autêntica cadeia de consumo. Eu aqui, presidente, até citei uma nota bem esclarecedora de um voto da ministra Nancy Andrighi, que é recente, em que ela fala exatamente isso aqui. É bem curtinho. O que ela diz? Ó, cadeia de fornecimento, responsabilidade solidária. Apesar, olhem bem, de não ter liame jurídico com o consumidor, é exatamente o que essa Dotmac alega. Olha, eu não tenho nada com esse cara, eu não contratei nada com ele. É o caso aqui. Ó, apesar de não ter liame jurídico, o que diz aqui? Ó? A corretora era um caso de corretagem de imóvel, né? Aqui, mutatis mutandis, né? A corretora pertence sim à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiam da cadeia de fornecimento. É o caso, é aquela percepção teórica de aquele que ganha o cômodos, ele tem que arcar com o ônus. Veja, essa empresa que fornece o material está ganhando com o trabalho desse cidadão, né? Tanto é que eles têm uma relação direta, ela usa a maquininha do cara para ele, né, fazer lá os pagamentos. De modo que eu entendo que aqui há sim uma cadeia de consumo e estou apresentando o voto, presidente, aqui de forma bem minudente, aqui esclarecida com todas as razões que constam do voto também, pelo conhecimento e provimento parcial, só mais uma vez para retirar o dano moral. É mais uma vez uma questão contratual. É contratual. De modo que o juiz ele condenou, ele entendeu também existente a cadeia de consumo e ele condenou o pagamento de 4.400. Nós, na verdade, nós viramos um grande tribunal de pequenas causas. É o que hoje nós estamos julgando aqui, né? R$ 4.400 a título de indenização por dano material, perdão, que é o valor dos móveis, e 6.000 como reparação pelo dano moral. Então, veja, presidente, eu não quero aqui me alongar mais, mas só para concluir, eu fico imaginando a frustração dessas pessoas. Veja, um casal que paga lá para receber o móvel e essa relação... Eu acho que foi mais de ano. Essa relação aí entre o fornecedor e o sujeito lá que faz o marceneiro, ela é uma relação que ela causa uma frustração imensa de expectativa, de modo que eu não vou aqui frustrar ainda mais a expectativa dessas pessoas. Eu entendo que elas têm sim direito a receber o valor dos móveis, que foram o valor que foi pago, devidamente corrigido, mas eu aqui não vejo espaço para condenação pelo dano moral, né? Porque não tem nenhum outro fato a não ser exatamente esse que eu acabei de descrever, né? E na perspectiva de que o descumprimento de contrato por si só não gera o dano moral, é que eu estou dando provimento parcial ao recurso só para tirar a indenização por dano moral. É nesse sentido que eu voto, presidente. Desembargadora Oriana? Eu não sei se se o senhor viu que a moça ficou doente, com insônia, não sei o quê, e é frustrante mesmo, como Vossa Excelência declina, uma pessoa manda fazer móveis, não sei o quê, e dizer que você não teve danos morais. Eu voto para baixar de 6.000 para 3.000 reais o dano moral. Eu acompanho o senhor na sua fundamentação, no acolhimento do dano material, que é 4.400, e abaixo o dano moral. Pois é, veja, eu com todo respeito, a questão aqui não é nem o valor do dano moral em si, que eu acho que não está nem elevado. Mas, doutor, você acha que não tem? Eu acho que tem. A questão qual o fundamento, presidente? Aí nós vamos ter que ter uma fundamentação, né, para esse dano moral.
Mas eu não vou dar a questão de uma pessoa que está morrendo para fazer uma operação, o juiz não dá, não sei quem não dá, porque não é mãe dele. Porque você mandar fazer uma coisa e ficar esperando um ano, depois não sei o quê, para mim, causa dano moral. Eu fico abaixo para R$ 3.000. Eu acho que o juiz é como ele diz, o juiz é que está lá embaixo, foi que apurou direitinho. Eu prefiro abaixar e, se for por dano o quórum, vamos ver. Desembargador, me permite? É Só um esclarecimento. Houve pedido alternativo de minoração do dano? Pois é. Desembargador? Houve, acho que houve. É isso que Porque eu queria dizer. se não houve, está fora do Acho que houve. pedido. A gente Era essa a pergunta que eu ia fazer. E que eu... Olha aqui, quem ouve a pergunta, em suas razões, apelante devolve para o tribunal, Tem em pedido síntese e alegação. No relatório, eu já inclusive pede. menciono. Desculpa, doutor Marco Antônio, Vossa Excelência fez a pergunta. É que nós voltamos para a questão da natureza da indenização, né? Os caras não têm assim. Não, mas eu estou disposto a ouvir. Sempre, Excelência, o senhor sabe disso. Bem, Nesse caso, eu diminuiria. Doutor, Desembargador- eu atendimento no CAPS. certo. Desembargadora Oriana, desembargador Paulo Velho, pedindo todas as vênias, eu entendo que, nesse caso, estão presentes os danos morais. Uma pessoa, como Vossa Excelência bem destacou, despendeu R$ 7.000 para fazer 2 móveis. Móveis esses que não foram entregues a tempo e a prazo como fixado. E uma perspectiva, inclusive, penso eu, de nem recebê-los. Porque houve um adiantamento desses valores para a empresa que disponibiliza o material, o material para realização de serviço, e, nesse sentido, a pessoa, me parece que, pelo fato em si, pela narrativa do fato, eu não diria que seria em ré ipsa, né? Não seria em ré ipsa, É uma justiça. não é em ré ipsa, não é, mas que há um evidente mal-estar de quem despende tanto, sendo, como Vossa Excelência disse, pessoa de poucos custos. Então, acompanhando a desembargadora Oriana, eu acho que R$ 3.000, que é o que nós estamos fixando, me parece ser compatível. O que Vossa O Excelência... Ministério Público não se manifestou, mas é uma questão interessante. Quando a vida vem, desembargador, também eu acho que há dano moral indenizável. O primeiro cenário, pessoas humildes, que às vezes lutam para guardar um certo valor e adquirir esses móveis. Chega lá, numa firma de pequeno porte, contrata o serviço e o serviço não é prestado. Há um incômodo interior, há uma grande frustração nesses casos assim, e eu entendo, com a devida vênia, que sem dúvida também há dano moral e seria o caso, salvo o melhor juízo, de minoração. Eu não tenho aqui dificuldade de acompanhar os colegas. Eu acho que a gente pode confluir nesse sentido. Então, reduzir de 6 para 3? Por isso que eu concordo com a desembargadoria na redução, está falando, de um lado, de consumidores de pequena capacidade financeira e, do outro lado, de empresas também pequenas. Que me parece que os 6.000 pode ser muito também para o pagamento da empresa, mas 3.000 pode ser relevante para superar essas dificuldades. Não há divergência, então, ministros, colegas. Eu faço o ajuste do voto no sentido de dar provimento parcial para reduzir apenas os danos morais de 6 para 3.000. Né? Exatamente. Restituição dos valores pagos e... Isso. Né? De acordo. Pronto. Por unanimidade, pelo provimento parcial, nos termos do voto do relator. Bem, eu acredito que encerramos. Agradeço muito. Ainda temos?
Tem uma divergência? Ah, tá. Vamos sortear aqui somente da pauta virtual, que tem divergência. Faça o sorteio aí, por favor. Qual foi, Edmilson? Não lembro. Não lembro. Vamos ver. De quem é o relator? Qual foi, Edmilson? É o processo de número 10 da pauta. Virtual. Já foi, está encerrada. Doutora Ariana, essa aí já acabou, né? Tem que fazer o sorteio de qualquer jeito. Lá também, funciona no 2. Aí a gente sorteia imediatamente. Sorteia agora. Vou lhe dar um conselho, viu? Ainda tem o de amanhã. Só que tem um detalhe, essa do coro estendido, que foi sorteio, nós não participamos mais, nós já votamos. Desembargadora Galiza, primeiro sorteado. Eu adoraria acontecer isso, mas... E doutora Rosária? É porque já foi votado. Já foi, encerrou a votação. Não tem. Peraí, eu vou fazer. Eu saí da Procuradoria direto para cá, passei ali no Tropical Paulista. Sim, pode ajustar, né? Opa. Declaro encerrada a sessão.